Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Aline e esse é o canal Segredos de Aline. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos vídeos que eu venho trazendo aqui para vocês. Hoje eu decidi contar a minha história, desde lá criança até chegar aqui no canal. Muitas pessoas perguntam, eu recebo, principalmente lá no Instagram: Aline, conta a sua história, como é que você fez? O que você faz da vida? Ou o que você fez até chegar aqui? Então eu espero que vocês gostem da minha história, que vocês se inspirem e conte aqui também nos comentários se você também teve uma trajetória parecida ou se bem diferente, como você chegou até aqui, né, para gostar de artesanato, por que você gosta de artesanato. Então coloca aqui nos comentários para mim, tá? Primeiramente, né, quando eu era criança ainda, eu comecei a me interessar por artesanato. Isso eu acho que já vem no sangue, né? Quando a gente gosta mesmo. E eu ficava muito curiosa assim para saber como é que uma linha, um pedaço de linha se transformava numa blusa, por exemplo, do crochê, tricô e bordado, e como pontinho por pontinho ali se transformava naquelas coisas lindas, bordadas, né? E desde criança eu tinha uma vizinha lá perto de casa, inclusive ela era mãe da minha melhor amiga de infância, ela se chamava Domitila, e essa mulher, gente, ela era sensacional. Ela bordava, ela fazia crochê, tricô, costura. Então essa necessidade que eu tenho aí de aprender mil coisas ao mesmo tempo, eu acho que vem de lá, da observação que eu tive com relação a ela. Ela me ensinou que quanto mais você sabe, melhor é, porque você sempre vai usar o seu conhecimento, né, em algumas áreas. Por isso que eu trago aqui para o canal coisas variadas para vocês, porque eu acho interessante e importante vocês aprenderem um pouquinho de cada coisa. Claro, se especializa num ponto só, mas assim, por exemplo, se você faz artesanato em EVA, é legal você saber uma costurinha, porque você pode fazer uma bonequinha EVA e colocar uma roupinha de tecido nela. Ou se você faz costura, mas aí melhorar ali, agregar valor à sua peça, você pode fazer um bordadinho à mão. Então eu acho muito interessante e desde lá eu já aprendi isso. Então ela foi ali a minha primeira base. Depois de um certo tempo, né, eu fui pro colégio e tal, e esqueci um pouco dessa coisa de artesanato, mas estava sempre dentro de mim. Então lá nas atividades de pintura, de escultura, eu estava sempre ali envolvida, então estava ali dentro de mim esse carinho, esse amor por artesanato, né? Quando chegou no ensino médio, eu fiz magistério, né? Vocês também não sabem disso, eu sou professora. Então eu desenvolvi as artes lá e aí aflorou de uma forma maravilhosa meu amor por artesanato. Então tudo que é trabalho eu fazia, eu desenvolvia, né, para dar aula para as crianças, e era fantástico, gente. Assim, eu me encontro nesse mundo de artesanato, né? Depois eu morava no interior, né? E aí quando eu fiz 18 anos tal, eu me mudei aqui para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar e tal. Na minha cabeça, gente, desde criança eu sempre tive uma premissa na minha cabeça, né? Eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero o meu negócio próprio. Mas lá nesse caminho todo eu não sabia que negócio próprio era esse que eu queria, né? Na nossa cabeça a gente coloca mil sonhos, mas assim, eu tinha isso dentro de mim, que eu não queria trabalhar para as outras pessoas, eu queria eu mesma trabalhar para mim, empreender, desde aquela época, né? Mas assim, não tinha esse nome empreender, né? Mas na minha cabeça eu já tinha isso, então segura aí. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa, contrariando, né, a minha vontade, mas a gente precisa de dinheiro, né? Eu nasci abastada de dinheiro, então eu precisava trabalhar. E aí nessa empresa, um dado momento, olha, eu vou ser sincera para vocês, eu não sei como de fato surgiu essa conversa toda, e tinha uma amiga minha, ela queria dar um presente para a amiga dela que estava grávida e tal, e não sabia o que dar. E aí ela olhando naquela época na internet assim, e viu uma bonequinha super fofa, ela olhou e falou: nossa, olha que linda, se eu encontrasse alguém que soubesse fazer. Gente, eu não sei como, do nada eu viro para ela e falo: eu sei fazer isso aí, se você quiser,
Se você quiser, eu faço pra você. Louca, né? Louca. E aí o mais louco ainda é que ela disse pra mim, então faz, se você fizer, eu compro de você, porque eu amo trabalhar artesanal e tal. E aí, e a loucura, eu não tinha máquina de costura, eu não tinha nada, né? Mas a minha mãe tinha uma máquina velhinha em casa. E aí eu cheguei e falei pra ela, mãe, olha, eu encomendei e tal, me ensina a costurar? Tanto é, gente, que foi uma palhaçada o meu início na costura, porque eu não sabia direito, né? E naquela época na internet, não era assim, você pesquisa e tem tudo. Nem todo mundo falava as coisas que tinham na internet e tal, né? E aí eu ficava tentando aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas assim, como tudo na minha vida, eu sou uma pessoa autodidata, né? Eu pesquiso, eu erro 10 vezes, mas na 11ª eu acerto. E assim é na minha vida, eu sou desse jeito, né? Então eu tô sempre ali buscando coisas novas, aprendendo, me interessando por coisas novas, porque a vida ali não para, né? Quando estaciona, não é legal. Então é bom a gente estar sempre procurando, aprendendo mais. E nesse caso, eu aprendi a costurar daquele jeitinho, demorava uma eternidade para costurar, mas a felicidade, nossa, era grande, né? Então eu montei a primeira bonequinha, assim, simples, gente, por isso que eu falo para vocês, faça com amor, né? Eu não tinha experiência e tudo mais, então eu fiz com mais calma, eu costurei devagarzinho, assim, não tinha nenhum lugar adequado lá, porque eu ainda morava com a minha mãe, né? Então não tinha um lugar adequado para poder fazer, mas eu fui fazendo aos pouquinhos e montei essa bonequinha, não sei como saiu essa bonequinha, e aí eu levei para minha amiga, ela amou. E olha, era uma bonequinha simples, gente, mas eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, que ela amou. E aí, no dia que eu levei essa bonequinha para ela, né, eu lembro que na época eu cobrei 15 reais nessa bonequinha, eu nem sabia, eu joguei um preço lá, 15 reais. E aí, quando eu fui entregar a bonequinha para ela, que eu cheguei com a bonequinha, uma pessoa de outro departamento viu e falou, nossa, e essa bonequinha, onde você comprou e tal? E ela falou, a Aline que faz, a Aline... Gente, adivinha, parece coisa de sonho, né, tudo mais, mas quando a coisa tem que acontecer, ela vai acontecer de qualquer forma. Então, o que aconteceu? Essa pessoa que viu a bonequinha encomendou para a sobrinha também, só que ela queria uma bonequinha mais elaboradinha, colorida, de retalhos e tal. Lá vai eu tentar fazer essa bonequinha de retalhos e tal. E fiz, gente, comprei uns retalhinhos, porque na 25 de março, desde aquela época, existiam esses lugares onde vendia retalhos, né? Nesses cestos de retalhos, então eu precisava de variedade. Isso é uma dica muito importante para quem está começando. Você precisa de variedade de tecidos, de cores. E meu trabalho sempre foi muito colorido, né? Eu gosto de cores e tal. E foi aí, enfim. Aí eu fiz as bonequinhas, deu tudo certo. Comecei a fazer mais bonequinhas, aí eu já queria fazer em quantidade, né? O bichinho me picou, gente. O bichinho do artesanato me picou. E nesse meio tempo eu ganhei uma máquina de costura da minha mãe. Meu Deus, que felicidade, gente, que felicidade. Aquela máquina de cheirinho de novo. Inclusive, é a máquina que há um tempo atrás eu fiz uns vídeos aqui no canal, né? É uma máquina antiga, já ficou antiga, mas nossa, quando eu ganhei era novinha. Minha mãe me deu de presente, né, para poder incentivar. E depois de um tempo e tal na empresa, tal, eu me casei e aí saí da empresa. E nesse meio tempo eu precisava que entrasse dinheiro, fazer dinheiro e tal. Foi aí que eu comecei a fazer as feirinhas, né? Aqui em São Paulo tem feirinhas e tal, tem um órgão organizador de feirinhas, eu me inscrevi, né? E aí eu fui aceita e comecei a fazer as feirinhas e tal, vendi uma coisinha outra aqui, uma coisinha aqui, outra ali, e assim foi prosseguindo, né? No ano seguinte, e eu fiquei grávida, né? Tive meu filho e aí ficou aquele dilema, eu não sabia se eu voltava a trabalhar em empresa e tudo mais, ou se eu continuava com esse sonho aí do artesanato e tal. Ficou um dilema na minha cabeça,
né? Mas eu sempre recebi muito incentivo, isso é muito importante, mas mesmo sem incentivo, se você acredita, você tem que correr atrás e você tem que fazer a sua parte, né? Acredite em você, se você não tiver ninguém que acredita em você, acredite em você mesmo, que com certeza dá certo. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe se aposentou, eu tava com meu filho pequenininho, e aí minha mãe foi para poder me ajudar a fazer as bonequinhas e fazer as coisinhas, tudo, né? E aí eu fazia bonequinha, depois eu aumentei, comecei a fazer bichinhos e tal. E olha, gente, que legal, tá vendo? Por isso que eu falo para vocês. Quando a gente quer, a gente corre atrás. Assim, não havia muita grana para investir em tecidos e tudo mais, mas tudo que a gente ganhava ali, eu ia reinvestindo. E lembro que no Brás, aqui em São Paulo, tem muitos lugares que vendem retalhos de malha. Então a gente pegava esses retalhos de malha, eu recortava, fazia os bichinhos e tal, e o lucro era maior. Por quê? Porque esses retalhos custavam bem baratinho, sabe? E aí eu também tinha variedade, né? E aí o que aconteceu? Minha mãe se aposentou e veio a falar, vou te ajudar a fazer as bonequinhas. Falei, ajudar não, né? Então a gente começa a ir fazer juntos, né? E nesse tempo, a minha irmã estava trabalhando em uma empresa. E o que aconteceu? Ela falou, olha, faz aí. E era uma época de Páscoa, gente. A gente estava fazendo uns coelhinhos, tipo um saquinho para colocar ovo, assim. Tava vendendo uma coisinha aqui, outra ali. E aí a minha irmã falou assim, não, dá aí que eu levo lá na empresa, se alguém se interessar, né, e tal. E aí a minha irmã levou, a gente fez, minha irmã levou. Gente, começou a surgir pedidos e pedidos e pedidos, e a gente foi fazendo, a gente foi analisando, né. Nossa, né, até que tem pedido e tal. Até que num dado momento, nisso aí aconteceram muitas coisas, né. Até que num dado momento, a minha irmã decidiu vir trabalhar com a gente também, né? E aí surgiu, gente, o ateliê Pontinhos Mágicos. Foi lá em 2005, né? Em 2005, finalzinho de 2005 para 2006, assim, a gente criou o ateliê Pontinhos Mágicos. E aí foi uma emoção, porque minha irmã parou de trabalhar, e aí, gente, a responsabilidade ficou séria. A minha irmã parou de trabalhar na empresa onde ela estava, minha mãe já tinha se aposentado e veio, né, e eu também. E começou num quartinho, né, na minha casa, no meu apartamento, na época a gente morava em apartamento, começou num quartinho lá. E aí a gente foi produzindo e vendendo, aí minha irmã tinha ainda os contatos ali da empresa, até que meu marido na época disse, por que vocês não vendem no Mercado Livre, né? E até então a gente nem entendia muito bem dessa coisa de tecnologia. Olha, gente, em 2005, né? Olha a importância, né, que tem o digital na vida da gente. E aí em 2005 a gente foi até, sei lá, ainda fiquei assim, ai meu Deus do céu, não sei lidar muito bem com esse negócio de internet e tal. Mas ele falou, vai ser uma boa para vocês que estão lá expostos, gente. E aí foi que a gente decidiu colocar. Então éramos eu, minha mãe e minha irmã. Então a gente se dividia assim, olha, a minha mãe costurava, eu fazia os projetinhos, né? A minha mãe costurava, a minha irmã vendia e eu finalizava as peças ali, também vendia um pouco e respondia e-mails e tudo mais. A gente fazia de um pouquinho, cada um sabia o trabalho do outro ali e a gente se ajudava, né? E aí a gente começou vendendo no Mercado Livre e a coisa foi ali vendendo aos pouquinhos. Eu lembro que quando a gente cadastrou os produtos no Mercado Livre, a gente ficava ali dando F5, deu aquela ansiedade de vender, sabe? Ai, que delícia! Relembrando tudo isso é muito bom. E aquela ansiedade da gente vender, ai meu Deus, vamos vender e tal. Foi aí que, bom, para encurtar, se eu ficar falando aqui eu não vou parar mais, né? E aí a gente colocou no Mercado Livre para vender, começaram a surgir uma vendinha aqui, outra ali, e na época era só boneca, bichos, a gente pegava sob encomenda, né? Então fazia lembrancinhas de aniversário, nascimento, e foi começando, gente, até que um dia houve uma pessoa que perguntou pra gente se a gente fazia kit de berço para recém-nascido e tal, e a gente falou, no momento a gente respondeu não, né, porque a gente não fazia isso ainda, mas aquilo ali acendeu aquela chama. Nossa, dá pra gente ampliar a quantidade de produtos e inserir kit de berço, por que não, né? Então a gente
foi, pesquisou, viu como era kit de berço e tal, como é que funcionava. E aí a gente fez o modelo. Gente, isso mais importante também, uma dica para vocês. Toda vez que vocês quiserem ampliar a gama de produto de vocês, faz um modelo, né? Nem que você perca um pouquinho de material ali, mas você vai ganhar ali na frente, tá? Porque acontece, muitas pessoas pegam modelos de outro, fotos de outras pessoas, e a gente sabe que artesanato, gente, não tem jeito. Tem a nossa mãozinha ali e cada um tem um jeitinho de fazer. Então, se você pegar uma foto de outra pessoa e falar para o seu cliente, eu faço, e você não consegue reproduzir aquilo ali, acaba com o seu negócio, né? E foi assim. E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Para resumir, do Mercado Livre, né? Eu saí da nossa casa e a gente foi para um ateliê menorzinho, mas em outro lugar, já comercial e tudo mais, já com CNPJ e tudo mais. Depois a gente foi para outro ateliê, né, maior, porque quanto mais a gente foi galgando, gente, passinho por passinho, até chegar no que era lá maior, né? E aí lá a gente ficou, gente, por 10 anos nessa vida com ateliê. Então eu fazia coisinhas como eu tô mostrando aqui para vocês agora. Olha, a gente fazia kit de berço, lembrancinhas, tudo voltado para o mundo infantil, sabe? Fazia de recém-nascido até kids, né? Então, kit de berço e tal. E, nossa, era muito gostoso, muito bom. E nesse meio tempo, né, desses 10 anos, a gente aprendeu muita coisa. Eu aprendi muito no meio digital. Olha a importância, gente, que foi a gente ter entrado lá no Mercado Livre para poder entender como funcionava. E olha, desde aquela época, desde 2005 já era importante você estar vendendo na internet. Foi o que ajudou bastante a gente a alavancar nossas vendas, né? E aí a gente foi chamado, a gente foi ficando conhecido, foi chamado para programas de TV, inclusive aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, para revistas, né? Então a gente foi ficando conhecida ali, aí foi agregando valor, né, as nossas peças, mas tudo assim, ó, caminhando passo a passo. É importante que se tenha muito os pés no chão, né, para você prosseguir e progredir. E aí quando chegou no ateliê, nesses longos 10 anos, quando foi em 2015, por todos uns problemas que a gente teve, tanto de saúde na família, que não vem aqui o caso, né, tanto de saúde na família, e aí a gente foi se cansando também dessa vida, né, porque querendo ou não, era muito gostoso, mas era sacrificante, né, como a gente fazia questão de entregar tudo certinho, a gente teve muitos problemas com pessoas terceirizadas que a gente contratava para ajudar a gente a fazer as peças, assim, não fazia direito, a gente perdeu muito material. E foi indo assim, que aí nós juntamos nós 13 e depois de 10 anos a gente cansou, né? A gente se cansou dessa vida corrida e tudo mais. A gente amava o que fazia, mas a gente cansou e decidiu galgar outros, né, caminhos. Então foi cada um pro seu canto. Minha mãe foi descansar um pouco, né? Porque ela, assim que ela se aposentou, ela já entrou na empresa, então ela não conseguiu descansar. A minha irmã montou uma loja, né, de semijoias, que até hoje ela vende e ela é muito boa em vendas, né? Ela ama esse negócio de vendas e tal. Ó, inclusive, essas semijoias que eu tô usando aqui, ó, é tudo lá da loja da minha irmã, Elaine Muniz Acessórios. Vou deixar o endereço aqui, ó, para quem se interessar, quem quiser conhecer. São peças uma mais linda que a outra. E eu criei o canal aqui para vocês, porque assim, ó, dentro de mim, eu sempre tive essa vontade de ensinar. Eu acho que quando a gente compartilha, isso se multiplica, sabe? Me enche de amor dividir o meu conhecimento com vocês, e eu tinha essa necessidade, porque como eu comecei lá atrás, gente, não achava fácil, assim, conteúdo fácil para explicar, a gente apanhou muito. Então, como a gente apanhou muito, eu decidi que eu queria trazer algo muito legal para o canal, e foi assim que começou o Segredos de Aline. No começo eu não aparecia, mas eu recebia muitos recados: Aline, por que você não aparece? A gente quer te conhecer.
um dado momento, que foi nesse vídeo aqui, ó, que aí eu apareci a primeira vez para vocês, e aí eu vou aparecendo de vez em quando, né? Surge no meio do caminho a alergia aí para me atrapalhar um pouquinho, mas eu vou, como eu prometi para vocês, eu vou estar sempre aqui fazendo uma coisinha ou outra, ou às vezes trazendo um videozinho assim de conversa, ou com o DIY também, que não pode faltar no canal, o canal é disso, né? Mas hoje em diante eu também quero trazer para vocês dicas, né, de empreendedorismo. Eu tenho uma longa estrada aí nesse período e eu entendo bastante, a gente trabalhou de todos os problemas que a gente já teve, né, com esse negócio, mas uma coisa muito importante que eu digo para vocês, quando você quer, esse é seu sonho, essa é a sua vontade, siga adiante, acredite. Por exemplo, se você gosta de artesanato e é isso que você quer fazer, porém você está trabalhando ainda, o que eu faço? Qual é o recado que eu dou para vocês? Se você tem um trabalho, segue nesse trabalho e vai fazendo artesanato paralelo, que é assim que quando você começar a ganhar mais no artesanato do que no seu trabalho, assim é hora de parar e se dedicar ao artesanato, né? Outra coisa também é quanto mais você aprender, quanto mais técnicas você souber para poder agregar valor ao seu produto, melhor também, né? E é isso, gente. Depois que eu criei o canal, né? Hoje eu trabalho com conteúdo na internet que eu sempre sonhei, que eu sempre busquei. Eu amo esse trabalho na internet, não só no YouTube, mas eu também presto serviço para outras empresas e eu amo o que eu faço. E uma dica que eu digo para vocês é o seguinte: invista nisso, porque é a profissão do futuro. Se você tiver condições, tiver vontade, a hora é agora, tá bom? Então é isso, gente, essa é a minha história aqui, né, desde lá do comecinho até chegar aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, comenta aqui embaixo pra mim como foi a sua história. Como é que você começou no artesanato? Se você faz só para passar o tempo ou se você já faz para vender, eu vou ficar muito feliz de saber sua história, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!